A obra Memórias de um Suicida é um marco na literatura espírita, apresentada como um relato mediúnico de profunda relevância moral e filosófica. A autoria é de Ivone do Amaral Pereira, uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, que recebeu as informações por meio do espírito identificado como Camilo Cândido Botelho, mais conhecido como Camilo Castelo Branco, que foi um dos mais importantes e prolíficos escritores da literatura portuguesa do século XIX. A gênese da obra é singular e merece atenção, pois não se tratou de um processo de psicografia convencional. A própria Ivone Pereira esclarece que via e ouvia nitidamente as cenas descritas no livro, observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas. Este processo foi assistido pelo espírito de Leon Denis, uma eminente figura do mundo espiritual, cuja colaboração foi fundamental. Denis prometeu acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir. A intenção por trás desse relato era expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos, transformando os relatos de sofrimento em uma ferramenta de conscientização. A conexão de Ivone com o tema era íntima e pessoal, pois ela mesma revelou ter a consciência engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa, o que lhe conferia uma sensibilidade particular e uma compreensão profunda da jornada de redenção dos espíritos suicidas. O narrador e protagonista da obra é Camilo Cândido Botelho, que se descreve como um romancista fecundo e talentoso e um velho boêmio do Porto. Sua história não é apenas o fio condutor do relato, mas um estudo de caso complexo sobre as motivações e as consequências do suicídio. A vida terrena de Camilo foi marcada por lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas do que ele esperava. Sua motivação para o suicídio, a aversão à pobreza e o medo e vergonha de ser cego é um reflexo de seu orgulho e vaidade, defeitos que o impediram de aceitar a adversidade. Sua jornada pós-morte, documentada na obra, é o testemunho de seu arrependimento e da luta para superar seus vícios morais, transformando a dor em um impulso para a reabilitação. A narrativa, portanto, é a sua confissão e, ao mesmo tempo, um alerta para aqueles que consideram o mesmo ato. A obra é minuciosamente estruturada em 3 partes, cada uma representando um estágio na jornada do espírito suicida. A primeira parte, Os Réprobos, descreve a angústia inicial e o sofrimento no Vale dos Suicidas, o purgatório pessoal, onde a alma é confrontada com as consequências imediatas de seu ato. A segunda parte, Os Departamentos, detalha o processo de reeducação na colônia espiritual, onde os espíritos confrontam o passado e iniciam a preparação para a reencarnação. Por fim, a terceira parte, A Cidade Universitária, narra o aprendizado superior e a aceitação final da lei de causa e efeito, culminando na preparação para um novo ciclo de vida. Esta estrutura não é apenas um recurso literário, mas um mapa do ciclo evolutivo da alma, demonstrando que a redenção não é um evento instantâneo, mas um processo gradual que exige esforço, aprendizado e, acima de tudo, a aceitação da realidade espiritual. Após o ato brutal do suicídio, o narrador Camilo Cândido Botelho descreve sua chegada a uma região do mundo espiritual cujo cenário é um reflexo direto do estado de desespero e angústia dos espíritos ali confinados. Ele é surpreendido em um ambiente de vales profundos, gargantas sinuosas e cavernas sinistras. O ar é pesadíssimo, asfixiante, gelado, e o solo imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O cenário, longe de ser um local de punição externa, é a materialização do estado mental dos espíritos que uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, dementados pela intensidade e estranheza dos sofrimentos que os martirizavam. Este ambiente é a manifestação da paisagem mental dos réprobos, uma projeção de seu próprio desespero e desorganização interior. O texto enfatiza que, neste lugar,
não penetrava outra forma de vida, que não a traduzida pelo supremo horror, o que ilustra a densidade do sofrimento e a natureza do estado de perturbação. A confusão inicial de Camilo é profunda e perturbadora. Ele sente fome e tinha sede, e reclama de uma gelidez que lhe entorpecia os membros, como se ainda estivesse em seu corpo físico. A revelação mais aterrorizante ocorre quando ele se depara com a visão de a si próprio, como à frente de um espelho morto, estirado num ataúde, em franco estado de decomposição. A hediondez satânica do seu próprio cadáver, apodrecendo no túmulo, o persegue, causando um horror que o faz fugir espavorido, desejoso de ocultar-se de si mesmo. O suicídio é descrito como um traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou. A causa da dor persistente reside na interrupção violenta do cordão fluídico magnético que liga a alma ao corpo, resultando em uma desorganização do estado de suicida. A dor que ele e outros espíritos sentem não é uma retaliação de Deus, mas a consequência direta de uma lei da natureza. Os fluidos vitais do corpo, que deveriam ter se desagregado naturalmente, permanecem ligados ao perispírito, refletindo o processo de decomposição do corpo físico. O espírito se encontra, portanto, em um estado de morto-vivo, na mais expressiva significação do termo, sentindo as dores do corpo que ele mesmo destruiu. A cura, portanto, não é um ato de perdão, mas a lenta e dolorosa restauração da integridade espiritual. A redenção começa com a chegada da Legião dos Servos de Maria, uma expedição de socorro liderada por um médico de tez bronzeada com insígnias de médico. A caravana, defendida por lanceiros hindus, resgata aqueles que estão em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Essa seletividade do resgate demonstra que o processo de cura tem início no próprio espírito. A vontade de sair daquele estado de sofrimento, mesmo que mínima, é o ponto de partida para a captação das vibrações de esperança e ajuda que a Legião emite. O fato de a expedição ser liderada em nome de Maria de Nazaré simboliza o amparo materno e a caridade como o único caminho para a regeneração. A transição para o Hospital Maria de Nazaré, uma colônia correcional descrita como uma fortaleza grandiosa com muralhas ameaçadoras, é um passo crucial. Embora o ambiente seja austero, ele representa uma suprema esperança de redenção para os espíritos. No hospital, os primeiros socorros são oferecidos: banho, vestuário hospitalar e um delicioso caldo tépido reconfortante. O mais notável, no entanto, é o efeito dessas pequenas gentilezas. Elas trazem à tona o lar familiar, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães, reativando a memória afetiva e o que havia de mais humano no espírito. A caridade da Legião dos Servos de Maria não apenas resgata os corpos astrais, mas age como um catalisador para a cura, despertando o afeto que o desespero havia sufocado. Após o estágio inicial de recuperação física e mental no hospital, os espíritos são conduzidos a um processo de reeducação profunda. Um dos núcleos mais importantes dessa fase é a Torre de Vigia, descrita como o centro de controle, inspeção e fiscalização dos espíritos. Ali são utilizados aparelhos de visão à distância e um clarividente magnético mecânico para investigar qualquer assunto, desde o desenvolvimento dos infusórios nos leitos abismais do oceano até a sequência de uma existência humana. A principal função da torre é, no entanto, facilitar o confronto do espírito com seus próprios arquivos da alma. A doutrina apresentada na obra sustenta que a alma tem uma memória total e incorruptível de todas as suas ações, pensamentos e sentimentos. A reeducação começa, portanto, com a autoanálise, onde o espírito é levado a conhecer-se a si mesmo e confrontar suas falhas. O caso de Agenor Penalva exemplifica de forma dramática este processo. Após 38 anos de resistência, ele é submetido a uma sessão onde é forçado a reviver sua ingratidão para com sua mãe. Ao ver suas ações refletidas em um espelho sensível e impoluto,
Ele percebe que a causa de seu sofrimento não era externa, mas a abominação que se gravou em sua própria consciência. O julgamento não é uma punição externa, mas um ato da própria consciência do espírito, que funciona como um espelho fiel. A dor de Agenor, ao ver suas ações passadas, é a dor da autocondenação. E este confronto, embora doloroso, é o único caminho para o arrependimento genuíno e para a reparação. O manicômio abriga os espíritos cuja mente é excessivamente deprimida e que se encontram em um estado de alucinação. O diretor do manicômio, irmão João, explica que muitos dos internos foram homens ilustres na Terra, que por meio de vícios como cocainômanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral, se autodestruíram. A obra classifica o vício como uma forma de suicídio lento, que contaminou a delicada estrutura perispiritual, tornando esses espíritos débeis mentais, idiotas do plano espiritual. Suas almas são amesquinhadas moral, mental e espiritualmente, presas em um estado de prostração que lhes impede de raciocinar ou de tomar decisões. Para esses espíritos, a reencarnação não é uma escolha, mas um tratamento médico hospitalar, uma operação dolorosa que deve ser feita. O objetivo é que o espírito, ao nascer em um corpo físico, muitas vezes com deficiências, possa iniciar um processo de recuperação. O corpo físico, com suas imperfeições, age como um antídoto e um remédio para a alma adoecida. O novo corpo é o instrumento para essa terapêutica vibratória, permitindo que o espírito reconquiste as forças vitais que ele mesmo dispersou com seus vícios. A lei espiritual, portanto, não os pune com a deficiência, mas os cura com ela, proporcionando o único meio de reativação de suas faculdades. O caso de Jerônimo de Araújo Silveira é um dos mais marcantes da obra, ilustrando o efeito cascata do suicídio na vida de sua família. Ele, inconformado com o confinamento na área de isolamento, instituição anexa ao Hospital Maria de Nazaré, insiste em visitar a Terra para obter notícias de seus entes queridos. O diretor da colônia, Teócrito, o avisa de que a visita seria sob exclusiva responsabilidade dele. Ao chegar à Terra, Jerônimo descobre que seu suicídio não resolveu seus problemas, mas sim causou uma série de desgraças para aqueles que ele mais amava. Sua esposa Marieta, que ele supunha ter se tornado uma regente de um colégio de damas, havia se tornado uma peixeira de honestidade duvidosa. Seu filho Albino, que ele imaginava estar a se instruir para os labores da vida, havia se tornado um criminoso preso na África. Sua filha Margarida, a quem ele tanto amava, havia sido arrastada para o vício, trabalhando em um antro de vícios e libertinagens no Cais da Ribeira. O sofrimento de Jerônimo ao testemunhar a desgraça de sua família é a manifestação de um profundo remorso. Ele se reconhece como o culpado único dos desastres insolúveis do filho, e desfeito em prantos confessa: meus pobres filhos, a que abismo vos arrojei, eu mesmo, que tanto vos amei. Sua inconsequência precipitou os acontecimentos, e ele percebe que sua paixão mórbida e egoísmo foram a causa do sofrimento de sua família. Jerônimo, que antes era um homem orgulhoso e impaciente, aceita a necessidade de reencarnar para reparar a falta monstruosa, como ele mesmo afirma. A obra detalha o funcionamento do Departamento de Reencarnação, que é um centro de planejamento e cura espiritual. Este departamento é dividido em seções como análise, programação e planejamento dos envoltórios físico-terrenos. O processo de reencarnação não é aleatório, mas cuidadosamente planejado para atender às necessidades de expiação do espírito. Mapas e esboços são elaborados para os futuros corpos, onde as condições físicas, mutilações, doenças, etc., são definidas com base nos méritos e deméritos do espírito. O corpo físico, com suas imperfeições, é o instrumento para a terapêutica vibratória do espírito. A reencarnação é apresentada como um tratamento médico hospitalar, um antídoto
e um remédio para a cura espiritual. O esquecimento do passado, que se dá durante o processo de restrição vibratória para a reencarnação, é um ato de misericórdia divina. O espírito perde temporariamente a lembrança de suas vidas passadas para poder suportar as provas da nova existência sem o fardo esmagador do remorso. O relato de Mário Sobral, que pede um corpo sem as mãos com as quais assassinou uma mulher, demonstra que o arrependimento do espírito pode influenciar o planejamento de sua próxima encarnação. A reencarnação é um processo de cocriação entre a lei divina e a vontade do espírito arrependido. A dor e as provações da nova vida não são uma imposição, mas uma escolha de reparação, onde o espírito, em sua humildade, colabora ativamente com sua própria reabilitação. A terceira parte da obra marca uma transição para um ambiente de aprendizado superior na cidade universitária, também conhecida como a Mansão da Esperança. A paisagem muda drasticamente, com magníficas avenidas orladas de tufos de caprichosas folhagens e edifícios em apurado estilo hindu. Este ambiente, descrito como uma cidade universitária, oferece cursos avançados de moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia e cosmogonia. Um dos ensinamentos mais notáveis é o estudo do idioma definitivo, o Esperanto, que, segundo a narrativa, visa a confraternização universal e a comunicação entre os mundos físico e espiritual. A presença de preceptoras como Rita de Cássia e Doris Mary Steele da Costa, que oferecem lições fecundas sobre a existência e a moral, destaca o papel do elemento feminino no processo de reeducação. O ambiente de aprendizado superior visa a reativação de todas as faculdades do espírito, preparando-o para o retorno à vida terrena com uma nova base moral e intelectual. O ponto central da terceira parte é a autoanálise de Camilo, onde ele é forçado a mergulhar em seu livro da alma e confrontar-se com um passado muito mais distante do que sua última vida. Durante uma aula de autoanálise, Camilo é levado a reviver a causa de sua cegueira. A revelação é a evidência máxima da lei de causa e efeito. Em uma existência no século XVII, como um jesuíta movido pelo ciúme e pela inveja, ele perseguiu e cegou seu rival, Jacinto de Ornelas, denunciando-o à Santa Inquisição. O ato de violência de Camilo levou Jacinto ao desespero e ao suicídio. 3 séculos depois, Camilo reencarna e enfrenta o mesmo destino que infligiu a outrem. Nas palavras dele, o mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, eu também senti 3 séculos depois. A cegueira de Camilo o leva ao desespero e ele imita o gesto, tornando-se suicida em 1890, como Jacinto fora em meado do século XVII. O suicídio de Camilo não é apenas um ato isolado de desespero, mas a falha em um teste moral e a reiteração de um erro já cometido. A narrativa demonstra que as dores e provações que enfrentamos na vida presente têm suas raízes em ações passadas, e o suicídio, longe de ser um escape, é uma forma de se enredar ainda mais nesse ciclo de repetição. A lei de causa e efeito, portanto, não é uma condenação, mas um mecanismo pedagógico que busca a reparação e o aprendizado. A obra dedica uma parte significativa ao elemento feminino, mostrando que a lei espiritual é equitativa em relação a ambos os sexos. Em uma visita ao manicômio feminino, os espíritos testemunham a realidade de mulheres que deixaram-se escravizar por complexos sinistros. A diretora do manicômio, Hortência de Queluz, esclarece que muitas delas infanticidas entregaram-se às paixões e vícios terrenos e conspurcaram as leis do matrimônio. Essas almas são atormentadas pelas visões dos bebês que mataram, que esvoaçam em torno delas como moscas a zumbirem inalteravelmente, manifestando o remorso gravado em seus próprios perispíritos. Para essas almas, a reencarnação não é uma opção, mas uma terapia. Elas renascerão em qualquer meio familiar terreno, onde igualmente haja resgates dolorosos, pois quando delinquiram outrora, traçaram um destino de trevas, lágrimas e expiações.
A narrativa de Ivone Pereira, ao mostrar a paridade de responsabilidade entre homens e mulheres na lei divina, desfaz qualquer dualidade de gênero na moral espiritual. O espírito, antes de ser homem ou mulher, é uma entidade imortal que carrega o peso de seus crimes e enfrenta as mesmas leis de reabilitação e expiação. Após anos de aprendizado, Camilo Cândido Botelho, Mário Sobral, Jerônimo e outros espíritos chegam ao estágio final da reabilitação, isto é, a aceitação da necessidade de reencarnar. Camilo, após se confrontar com a amarga realidade de seu passado, finalmente se rende. Ele não apenas aceita a reencarnação, mas traça o seu próprio mapa de expiações, onde aceita um corpo com um braço semi-paralítico e a predisposição à tuberculose, as consequências de seus atos passados. Sua missão agora, como narrado na obra, é coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. A jornada de Camilo é enriquecida pelos relatos e interações com outros espíritos suicidas, cada um representando um caso de estudo das diversas motivações e manifestações do sofrimento espiritual. Cada personagem, com suas falhas e motivações, enfrenta um tipo de sofrimento que é diretamente proporcional à natureza de seus erros. A dor na erraticidade é uma manifestação direta do trauma espiritual. A reabilitação não é um processo genérico, mas um plano individualizado, onde a reencarnação se torna a principal ferramenta terapêutica para que o espírito possa reconquistar a paz. A obra termina com uma mensagem de esperança. O suicídio é um erro, mas não um fim sem perdão. A redenção é alcançada através da humildade, do serviço ao próximo e da aceitação de novas oportunidades de vida. O relato de Camilo se torna um guia moral e filosófico, um testemunho vivo de que a perseverança e a fé são os pilares para superar qualquer desventura e que a justiça divina, em sua infinita sabedoria, oferece sempre uma nova chance para o espírito se reabilitar e prosseguir em sua jornada evolutiva. A obra Memórias de um Suicida é um alerta veemente contra a ilusão de que o suicídio pode ser um escape. A narrativa de Ivone Pereira e Camilo Cândido Botelho demonstra com detalhes e profundidade que a morte física não é o fim da vida, mas o início de uma jornada espiritual, onde as consequências dos atos se tornam manifestas e inevitáveis. A justiça divina, longe de ser um castigo arbitrário, é apresentada como uma lei natural e perfeita. O sofrimento no plano espiritual não é uma retaliação, mas um instrumento pedagógico para o espírito. O que muitos entendem como inferno é, na verdade, uma condição psíquica e vibracional, auto-infligida pelo espírito, que se manifesta como dor, desespero e alucinações. O espírito é sempre amparado no processo de redenção, mas a iniciativa da cura, o primeiro sinal de arrependimento, deve vir dele mesmo. O legado de Memórias de um Suicida vai além de um relato repleto de informações para se tornar um guia moral e filosófico. A obra oferece uma visão detalhada do processo de reabilitação espiritual, demonstrando que a redenção é alcançada através do esforço, da caridade e da aceitação da dor como uma ferramenta de aprendizado. A narrativa de Camilo e dos outros espíritos na colônia correcional Maria de Nazaré é uma prova de que a vida continua e que a perseverança, a humildade e a fé são os pilares para superar qualquer desventura. A mensagem final é de esperança. A lei divina é implacável em sua justiça, mas infinita em sua misericórdia, oferecendo sempre uma nova chance para o espírito se reabilitar e prosseguir em sua jornada evolutiva.